Bom dia, irmãos. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor novamente, em nome de Jesus, né? Porque o Senhor tem sido conosco, tem nos ajudado, nos abençoado, para que nós tenhamos a comunhão com Ele, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. E que assim seja. Glórias e glórias ao Pai. Vamos orar para receber a palavra dEle. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para receber a Tua palavra, meu Pai. Fala conosco através da Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê entendimento e sabedoria na Tua palavra, meu Pai. Que nada fique faltando. Que meus irmãos seja essa palavra de alegria, de paz, de aconchego contigo, meu Pai. De arrependimento, também seja, meu Pai, de comunhão contigo essa palavra. E que muitos irmãos se convertam através dela, meu Pai. E o nome do Senhor Jesus, que saiba que só o Senhor é Deus. Só o Senhor cura, liberta e livra de todo mal. Em o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém? E graças a Deus, irmãos. Vamos lá. Em o nome de Jesus, vamos ler. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo 3, do versículo 7 ao 11. Glória a Deus, meus irmãos. Em o nome de Jesus, Juízes 3, do versículo 7 ao 11. Glória a Deus. Então vamos lá. Começando no capítulo 3, o versículo 7, do 3, de Juízes. Vamos lá então. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Está vendo aqui? Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Fizeram alguma coisa errada, e o Senhor entrou com a sua divina providência. Vamos continuar lendo. Esqueceram, parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor. Eles esqueceram que tinha um Deus, que Ele era todo poderoso e que só Ele podia ajudar e dar o livramento para eles. Mas olha, vamos continuar lendo. Esqueceram do Senhor, seu Deus só, o seu Deus, Deus deles, como Ele é nosso hoje, o nosso Deus, não podemos nos esquecer dele. Devemos buscar mais e mais para estar em comunhão com Ele, para não passar por essa situação. Se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Esses são deuses que Deus não são Deus. São segmentos, acreditam nisso, acreditam naquilo. Para eles é um ídolo, um cantor, ou seja o que for, é um ídolo. Então assim estão adorando a outra coisa e esquecendo que Deus é Deus, Todo-Poderoso é Ele, e não o que adoramos, e não qualquer coisa, adoramos aquilo, estamos ofendendo nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que não aceita. Continuamos a leitura. Olha o que aconteceu então no versículo 8, depois de tudo que eles fizeram. Eles esqueceram do Senhor, e o Senhor, que parecia mal aos olhos do Senhor, ofenderam Ele, essas coisas. Fizeram coisas que Ele não gosta. O versículo 8, hein? Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o Senhor entrou com sua providência. Ele deixou que eles fossem. Porque o Senhor deixou o livre-arbítrio. Quer ir? Vai. Só que lá na frente você vai encontrar o que não é bom.
Você vai passar situações difíceis, porque você abandonou o seu Deus, você deixou ele para trás e seguiu a sua vontade. Mas o Senhor, com o seu divino amor, com a sua misericórdia, vamos terminar aqui para começar o versículo 9. Olha só. E se acendeu contra. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os vendeu em mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. Um rei, ele vendeu eles para um rei. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante 8 anos. Eles ficaram nas mãos desse rei durante 8 anos. Tá vendo? Eles deixaram o rei maior para ficar com o rei menor. Porque aí o rei maior se ofendeu com eles e deixou eles ir. Aí eles foram, aí o que acontece? Eles não viram que estavam errados. Aí pediram socorro ao Senhor novamente. Vamos ler o 9? O Senhor é misericordioso e maravilhoso. Entrou novamente e os ajudou e fez. Mas eles tiveram que se humilhar e fazer a vontade do Pai, para que o Pai os aceitasse novamente. Hoje é a mesma coisa, quando fizemos algo errado, temos que nos arrepender, pedir perdão a Ele para voltar com Ele, para estar na sua mesa, para fazer parte da sua família. Glória a Deus, irmãos. Perdão temos que pedir e nos humilhar, para que Ele nos aceite novamente. Vamos ler o 9 agora, que é a providência do Senhor. Mas preste atenção e ver o que eles fizeram para que o Senhor tomasse a sua devida providência. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pediram socorro. Socorro, Senhor. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Esse Caleb era aquele que andava sempre com Josué, era o braço direito de Josué. O braço direito era o Senhor, Pai Todo-Poderoso. O braço esquerdo de Josué era Caleb. Então, aqui está a providência, o que eles fizeram para o Senhor. Aí eles esqueceram o Senhor Deus, aí ficaram 8 anos nas mãos de um rei lá sofrendo. Aí eles voltaram e pediram, clamaram ao Senhor Deus para que o Senhor Deus entrasse com a sua providência. E ele entrou, mesma coisa nós hoje. Hoje nós clamamos ao Senhor Deus, mas temos um libertador digno, que está, não é um homem, é um Deus, é um Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele é o nosso libertador, Ele que intercede com o Pai perante o Pai a respeito de nós. Glória a Deus, irmãos. Naquela época eles não tinham um libertador, o Senhor que dava a eles, como deu o Senhor Jesus Cristo a nós, que é o nosso libertador. Clamamos e temos a resposta que vem do Senhor Jesus. Continuamos a leitura no versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã Risataim. Ele estava sendo escravo desse rei, do Cusã Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim, que era o rei contra eles. Versículo 11. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Está vendo? O filho de Kenaz, o Otiniel, que o Senhor Deus escolheu para ser o libertador deles, para ajudar eles naquele momento, que eles fizeram uma guerra contra o rei Cusã Risataim, que era o rei da Síria, que era contra eles e estava escravizando eles. Mas isso o Senhor Deus permitiu porque eles o deixaram lá atrás. Eles deixaram ele.
Por essa razão que ele tomou a devida providência e entrou em ação e fez a diferença, meus irmãos. Glória a Deus. Mesma coisa nossa hoje. Precisamos de socorro, clamamos ao Senhor Deus. Hoje, quando estamos com problemas, pedimos ajuda ao nosso Senhor Jesus. Ele entra com sua providência, então temos que clamar para que Jesus nos ouve e venha ao nosso socorro. Jesus, Jesus, clamamos por saúde e misericórdia de todos que estão necessitados da sua ajuda. Enquanto chegou a vitória, temos que clamar mais e mais, não podemos desistir jamais. Aí Jesus manda o socorro. Glórias, glória, glória, aleluia, aleluia. Vencemos o que nos estava fazendo mal. Glória a Deus, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Leia mais, busque mais, esteja mais com o Senhor Jesus, clame mais para suprir a sua necessidade, seja ela qual for, não importa o que seja. O Senhor Jesus é o nosso libertador hoje. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar para agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, por ser nosso Salvador e nosso libertador. Hoje és tu, Senhor das nossas vidas, Senhor, dono, que toma a sua devida providência diante dos irmãos que estão doentes, dos irmãos que estão necessitados, dos irmãos que estão sem trabalho, dos irmãos que estão doenças malignas, meu Pai. Mas o Senhor é todo-poderoso, Salvador e libertador és tu, Jesus. Entra com a sua devida providência de cura, de libertação, de livramento, para todo sempre é tu, Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, nosso Salvador e Libertador. Entra em ação e vencemos todas as batalhas. Basta confiarmos e buscar mais e mais e mais. Tudo que vem dele é maravilhoso, é misericordioso, é consolador. Grande, grande és tu. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado por mais esse dia e por mais essa palavra. Glória a Deus.